Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início a mais uma sessão de diálogos, de entrevistas, de escuta, do nosso projeto de extensão intitulado Epistemologias do Sul e Cultura Jurídica. Esse projeto, ele tem o protagonismo de 3 programas de pós-graduação, programa de pós-graduação em Direito, da UNOESC, o programa de pós-graduação em Educação, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e o programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Erechim. Nesta manhã gelada, inverno de 2023, nós honrosamente recebemos 2 gigantes, não só científicos, mas também humanamente falando. Está conosco o professor doutor Walter Antônio Basso e o doutor Luciano Andreatta. Nesta sessão, nós vamos discutir, dialogar acerca de 3 eixos. O direito à educação, a educação em si e as tecnologias. Então, o meu cumprimento aos senhores, nossos convidados, a qual honrosamente externalizamos o nosso abraço digital, e eu inicio a nossa troca de ideias, ouvindo os senhores inicialmente sobre os seus percursos de pesquisa, sobre o percurso de professor, de cientista. Então, doutor Basso, o que lhe parece fazer ciência, exercer a docência com vistas a essa preocupação investigativa, já que o senhor tem colaborado enormemente com a Academia Brasileira acerca desses grandes temas? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu realmente fico bastante entusiasmado quando vejo um programa como esse, absolutamente interdisciplinar. Até porque eu vejo hoje, e eu falo muito atualmente sobre equação civilizatória, onde eu tento fazer uma metáfora da situação que a civilização se encontra hoje para ver como é que nós podemos atingir, para mim, o que é mais significante hoje na civilização humana, que é a dignidade humana. Né? Uma coisa tão difícil de ser alcançada em função do confuso processo civilizatório que nós estamos exercendo, inclusive através da própria ciência, né? Às vezes colocando a ciência como vai resolver tudo, vai não sei o quê, etc. e tal. Inclusive essa empáfia do ser humano, né? Como já diz o Harari naquele seu livro, O Homo Deus, em que a gente acha que dentro de 5, 10 anos nós vamos ser absolutamente invencíveis, inclusive em relação à natureza. Então é muito difícil responder o que eu penso em relação à ciência, que eu me julgo, pelo menos, apesar de vários trabalhos acadêmicos, várias participações acadêmicas, eu me julgo muito mais um educador do que um cientista, indubitavelmente. Porque eu acho que na educação, e não estou falando só na educação formal, de alfabetizar, de trazer conhecimento, mas é na educação principalmente humana, de entender esse processo alucinante que nós vivemos hoje no mundo contemporâneo, onde a gente tem guerras, tem fome, tem desigualdade, Eu ainda não consigo ver um sentido para isso que nós chamamos hoje de ciência, somente na busca de, entre aspas, evolução humana no sentido tecnocientífico. Né? Então fica aquela coisa, porque o homem vai chegar a isso, vai chegar ao quê? Se ainda não conseguiu chegar na mínima dignidade, ou na mínima dignidade humana. Então, só para que vocês tenham ideia, eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho hoje na Universidade Federal de Santa Catarina num programa de pós-graduação que procura trabalhar a educação científica e tecnológica, mais no sentido de entender por quê, para quem e para quem que nós fazemos isso. Né? Então, quando você me convida, ou quando eu sou posto a conversar sobre esse tipo de coisa, sobre a questão da ciência, sobre a questão da tecnologia, sobre a questão da educação, a minha preocupação não é tanto definir, ciência é isso, tecnologia é isso, educação é isso. Não tem muito sentido. Eu sempre vejo como sentido maior do ser humano, e eu talvez
pela minha idade atualmente, de tanto que eu já fiz, que eu já estudei, que eu já li, que eu já escrevi, só tem um objetivo, isso que nós estamos fazendo hoje como educadores, seja como cientista, como tecnólogo, como professor, seja lá o que for, que é atingir a mínima dignidade humana para você, Thaís, para o Luciano, para mim e para todos, independentemente daquilo que a gente pensa ser a área de atuação que a gente tem. Então, seja na área jurídica, seja na área humana, seja na área tecnológica, seja na área médica, todos nós temos que ter esse objetivo com a educação, com a ciência, com seja lá o que for, que é atingir a mínima dignidade humana. E é uma coisa que está cada vez mais difícil. Nós passamos por situações absolutamente anacrônicas em que isso era absolutamente desprezado, né? Desprezível. Desprezível no sentido de que governantes, etc., tal, e vocês sabem do que eu estou falando, desprezavam esse tipo de coisa, onde nós vimos, por exemplo, pessoas pegando lixo no caminhão de lixo para alimentar seus filhos dentro de casa, e alguém me vinha com aquela empáfia, dizendo, não, a civilização humana está cada vez mais interessante, etc. Tal. Isso são efeitos colaterais. E eu, na qualidade de educador, de cientista, que se é que alguém queira me chamar de cientista, de tecnólogo, se alguém quer me chamar com esse tipo de situação, só vejo uma questão para que a gente possa definir nos nossos programas de pós-graduação, nos nossos programas educacionais, que é tentar melhorar esse processo civilizatório, tentando buscar a mínima dignidade humana. Então, esse é o professor Walter Basso, que eu gosto de ser chamado de professor, muito mais do que cientista, porque eu sou um professor, eu sou um educador, que educa, inclusive, a mim, nessa jornada longa que a gente vem fazendo em tentar colocar o processo civilizatório menos cruel e mais humano. É isso aí, mais ou menos, a ideia do que eu penso sobre essa questão. Perfeito. Mais uma vez, bem-vindo, doutor Luciano, sobre ciência, sobre educação, sobre tecnologia. Em primeiro lugar, agradecer ao convite, né, a professora Thaís, de estar participando junto aqui. Quando a gente conversou sobre esse projeto, a primeira pessoa que me veio à mente, à cabeça, foi o professor Basso, né, porque a gente já tem uma colaboração grande aí nessa área, né? Na verdade, o Basso foi uma das pessoas que inspirou, inclusive, o meu rumo na pós-graduação de mestrado e doutorado, como engenheiro também. Eu sou engenheiro civil e licenciado em matemática, e fiz vamos dizer assim, a opção pela educação na pós-graduação, tanto em nível de mestrado quanto doutorado, de fazer essa inflexão, né, do engenheiro, professor de matemática, para a preocupação com a sala de aula, com a educação como um processo amplo e transformador, né? Eu acho que esse é o grande mote, assim, da nossa percepção sobre a educação. A gente entende que a educação é na perspectiva de Paulo Freire, por exemplo, né, que é um brasileiro que nos orgulha muito no mundo inteiro pelo que ele escreveu e pelo que ele representa para a educação, mas pessoas como o Basso, como eu, são pessoas que identificam na educação uma possibilidade de transformação, né? E aí que entra toda essa questão que o professor Basso traz, né, que a gente tem estudado, inclusive, e contribuído nessa temática que ele traz, que é a questão das variáveis contemporâneas, da equação civilizatória, que é um tema que ele traz com muita propriedade e que exige uma reflexão muito grande. Ele está estudando a questão das big techs, né, dessas grandes corporações tecnológicas de dados, né, e essa busca frenética que as corporações estão pelas informações, pelos dados, pelo compartilhamento de dados, etc., né? Então, essa é, Basso, viu, uma possível variável contemporânea a ser estudada aí nesse contexto, né? Quer dizer, como é que isso interfere na distribuição de renda, né, no poder sobre a própria civilização e a própria sociedade, na medida em que 5 ou 6 grandes corporações estão se apropriando de dados de toda a civilização, né, e usando desses dados para fins privados, né? Então, isso é, sim, preocupação de engenheiros, isso deve ser preocupação da área tecnológica. Nós não fazemos a tecnologia só para ser sem que se analise o fim dela, né? O objetivo dela, da implementação dessa tecnologia. Então, acho que essa é uma das questões
que o Baso já traz há bastante tempo, né? Que são os estudos originais de ciência, tecnologia e sociedade, né? Quando os engenheiros resolveram, né? Parte dos engenheiros resolveram se preocupar com o fim e o uso da tecnologia que eles produzem, né? Então, um pouco, gostaria de colocar, então, inicialmente, essas questões. Perfeito, perfeito. Então, os termos: cidadania, dignidade humana, direito humano à educação, equalização, tecnologia e emancipação foram alocadas nessa primeira parte, né, da fala dos nossos convidados. E a mim me parece que está muito claro, né, nós temos toda uma historicidade de garantia à educação enquanto normativa, enquanto legislação, mas nós, a cada início de ano, nos deparamos, né, com um número ainda significativo de crianças, de estudantes que estão fora da escola, ou que são analfabetos funcionais, e também é alocado esse enfraquecimento e esse distanciamento entre o ato de educar e o fazer científico. E o professor Baso tem se dedicado muito, né, ao fazer científico, ao pensar o mundo fora daquele eixo arcaico moderno, né? Eu não sei se está correto, mas me parece, temos que pensar o mundo moderno humanizado, ou muito mais humanizado do que dentro dessa categoria conceitual, que é o moderno e a modernidade. O que lhe parece, professor? Veja, isso é uma questão que eu discuto há muito tempo, e eu acho que realmente a gente tem que repensar não só as questões legais, as questões funcionais, ou seja lá o que for da educação. Nós temos que repensá-la filosoficamente. Né? Nós temos que repensá-la. Eu, inclusive, num desses livros que eu falei para vocês aqui, nesse livro aqui, eu tenho um capítulo que se chama A Educação Desobediente. Não adianta a gente ficar só nesses parâmetros e cumprir currículos e cumprir emendas. Então, nós temos que reformatar, inclusive, por causa das nossas crianças e dos nossos jovens que estão aí, que eles não têm mais, por mais que seja difícil dizer isso, eles se sentem aburridos ou aborrecidos com o tipo de formação que nós estamos trazendo para eles. Então, nós temos que repensar tudo isso, Thaís. Não é só uma questão de refazer currículos, de refazer normas, ou seja lá o que for, as questões legais que são fundamentais também, indubitavelmente, mas nós temos que repensar como é que nós vamos trabalhar com os nossos alunos esse mundo que está posto aí, principalmente fundamentados na questão entre máquina e ser humano, onde não é só uma questão de romantismo de quem escrevia lá o Asimov, etc., tal, que as máquinas iam tomar um lugar importante. Não é que elas estejam tomando um lugar importante, vai lá. Em suma, esse processo todo atropelado que nós estamos tendo em termos de educação, onde nós estamos com essa geração que não trabalha mais, que não tem mais emprego, que está se acostumando a viver com os pais, não é por uma questão de que não quer sair da casa do pai, não tem onde ir. E nós estamos na nossa educação pensando nisso com muita, como é que eu poderia dizer, com muita profundidade, né? Se fala muito em ensino técnico no Brasil, que temos que formar mais técnicos, porque a empresa... nós precisamos formar mais gente reflexiva para saber o que nós vamos fazer nesse processo terrível que é numa situação em que a máquina vem tomando os empregos e os seres humanos vêm tomando os subempregos, e essa concentração de renda, essa pirâmide, vai ficando cada vez mais pontuda em função de tudo isso que nós estamos discutindo, Thais. Então, nos nossos programas de pós-graduação, principalmente, nós temos que trazer os nossos alunos não só para fazer teses ou mestrado, ou seja lá o que for, teóricos, mas sim questões que tragam isso de novo para a sala de aula, que tragam isso de novo para a discussão entre a formação dos professores, porque nós estamos sendo atropeladas por uma situação que todo mundo diz, mas é normal, a civilização sempre foi isso, e nós temos que repensar que tipo de diálogo, que tipo de reflexão nós vamos ter que trazer, inclusive, nesses papos que a gente vem batendo, entre aspas, né? Para tentar solucionar certos problemas que geralmente caem nas questões legais, nas questões burocráticas, nas questões mais voltadas à questão técnica,
e a questão da reflexão sobre a situação humana perante um processo civilizatório avassalador, cruel e possessivo, que nós não estamos dando conta de fazer. Como, por exemplo, essa discussão, o que nós vamos fazer com os empregos dentro de um processo capitalista que está se autodestruindo, inclusive, está dando tiro no pé, porque está tirando cada vez mais consumidores, porque os consumidores não têm mais direito ao trabalho, não têm mais direito ao ganho, para que, então, essa dignidade seja alcançada. Eu sempre dou um dado estarrecedor, por exemplo, nessa última reunião de Davos, que reúne as nações mais ricas do mundo, chegou-se à conclusão que 8 pessoas físicas, eu estou falando de 8 pessoas físicas, dominam praticamente 50% da riqueza do mundo. Isso é um processo civilizatório que pode dar certo? Então, são essas questões, Thaís, que obrigatoriamente nós vamos ter que pensar com urgência, sem tanto nhenhenhen de ficar, porque aqui a parte teórica de não sei o que, isso que é importante, é fundamental, nós temos que nos basear exatamente nesse conhecimento construído numa civilização que vem de tanto tempo, mas nós precisamos ser um pouco mais dinâmicos para trazer realmente esses resultados que façam com que essa desigualdade, com que essa crueldade no processo civilizatório seja diminuída. Esse é o meu objetivo hoje como educador, como cientista, como tecnólogo, como engenheiro, seja lá o que for. Só tem uma saída para a civilização humana. Nossa, que dramático. Ou a gente atinge essa mínima dignidade humana para todos, ou nós vamos viver sempre nesse toca aqui, toca ali, para ver de que forma. E além de que, tá aí, só para encerrando essa participação, nós não estamos pensando também na questão climática, que é fulcral para a civilização daqui para frente. Então, tudo isso tem que entrar nesse cadinho, nessa mistura toda, que, inclusive, o programa de vocês tem mais ou menos essa sensibilidade, a questão jurídica, a questão humana, a questão educacional. Não adianta, ninguém mais está fora desse processo, porque eu vejo muitas vezes engenheiro, que nós estávamos comentando agora, e eu sou engenheiro, o Andreado é engenheiro. Nós temos que trazer esse pessoal a mostrar para eles que engenharia não é só o técnico pelo técnico. Ou nós repensamos essa civilização dentro de estudos mais aprofundados e dentro de uma prática dentro das salas de aula para essa nossa juventude que está completamente perdida e pedindo, por favor, nos ajudem nisso, ou então nós vamos ter uma situação bastante complicada daqui para frente. Professor, a sua fala me fez lembrar uma afirmação que, por vezes, eu tenho repetido em sala de aula, em orientações, né, na prática docente, que problemas complexos não merecem respostas simples. E a educação, não raro, por conta até da cobrança social e ou governamental, busca-se respostas simples para problemas complexos. E quando o senhor falava em educação tecnológica, nós, né, falando agora enquanto universidades públicas, toda vez que nos deparamos com uma nova crise, nos é alocado, bom, temos que tecnologizar o ensino. Temos que abrir novos cursos técnicos, tecnólogos, mas sempre com aquela engrenagem, né, da educação como tarefa unívoca para o mundo do trabalho. Como é que o senhor vê? Eu tenho, não sou uma expertise, mas eu tenho refletido muito sobre isso, né? A escola básica, o ensino médio, o pós-médio, a universidade e, quiçá, os cursos de pós-graduação 100% alocados, assim, ao mundo laboral, ao mundo do trabalho, né? Como bem nos escreveu e categorizou o doutor Antunes, da USP, né? Que é um dos maiores nomes, assim, me parece, quando pensamos em mundo do trabalho. Como é que o senhor tem visto, assim, nessa sua trajetória? Educação, formação tecnológica e mundo do trabalho. Aliás, o que eu venho fazendo, ou tentando fazer, desde a década de 90, mais ou menos, e que foi que me abriu essa questão da equação civilizatória, da relação ciência, tecnologia e sociedade, porque, geralmente, a universidade, isso me assusta um pouco, só pensa em formação de mão de obra, quando a universidade era um local para que você
exercesse a possibilidade de criar conhecimento, de avançar civilizatoriamente no mundo contemporâneo, e isso parece que ficou para trás. O pessoal hoje só está preocupado com vamos fazer nossos cursos funcionais para o mundo do trabalho, entre aspas. O mundo do trabalho empresarial, mas não o mundo do trabalho como um todo, onde muitas pessoas pensam que o trabalho só significa produzir, produzir, produzir. E aí eu volto com aquela minha pergunta. Por quê, para quê e para quem? Então, são essas questões, Thaís, que a gente tem que trazer para as nossas reflexões, inclusive na qualidade de educadores, demonstrar que o trabalho, porque muita gente diz o seguinte, tem as escolas técnicas e tem as escolas assim, como quem diz, quem forma ali em pedagogia, em sociologia, naquelas áreas que, inclusive, um governo anterior procurou tirar essas disciplinas da formação dos nossos jovens, porque são puras besteiras. Imagina se as pessoas precisam pensar, as pessoas precisam ser preparadas para ir para o tal do mundo do trabalho, onde o empresário ou o poder hegemônico possa exercer a sua influência, de olha, como estão dando empregos, etc. Tal. E, Thaís, é bem aquilo que se disse, a complexidade do problema não requer essas soluções fáceis. Nós temos que entender como é que nós vamos fazer uma redistribuição, não no trabalho, mas na vida das pessoas, que implica em trabalhos que podem, inclusive, ser aqueles que não parecem trabalho para o poder hegemônico. Então, é muito complicado toda essa situação. E nós que trabalhamos na parte técnica, eu, Luciano, e que temos conversado muito sobre isso, a gente vê que, além dessa questão prática da engenharia, ou seja, lá do mundo tecnológico, precisa existir, sem sombra de dúvidas e com urgência, a questão reflexiva, para que nós saibamos onde é que nós estamos levando essa nossa civilização. Fica todo mundo fascinado. Esses dias até eu escrevi um artigo para uma revista lá de Pernambuco, o fetiche da tecnologia. Fica todo mundo, tecnologia, o que é? Por quê, para quê e para quem? De repente, fico com essa pergunta o tempo inteiro. Então, o que eu acho, Thaís, é que nós não temos só que pensar na questão da tal de educação, entre aspas, para o trabalho. Nós precisamos pensar na educação para a vida. Na educação para uma civilização, tem que, inclusive, repensar esse trabalho que é simplesmente explorador, onde pessoas exercem um poder para usufruir cada vez mais desse lucro e outros vão ficando cada vez mais abandonados ao longo do caminho com aquela coisa do vire-se, se puder, você não é competente por uma questão de vagabundagem, você não é um bom profissional, entre aspas, porque você não pega junto. Não é uma verdade. É tudo uma questão de um processo elaborado de forma equivocada para que uns aqui se deem bem em termos de usufruir dos lucros, do dinheiro, da fortuna, etc. E outros vão ficar a vida inteira simplesmente trabalhando para subsistir, quando conseguem subsistir. E aí vem aquela minha proposta fundamental, para mim, pelo menos, que é qualquer coisa que seja feita hoje, na ciência, na tecnologia, na educação, seja lá o que for, é para atingir a mínima dignidade humana que 60% da população mundial não tem. Então, é por aí que eu vejo a coisa. Claro que as pessoas olham para mim e dizem, que utopia! Ótimo! Eu plagiando Galeano, né, o maior autor sul-americano que a gente teve nos últimos 50 anos, né? Ele dizia, a utopia é boa porque ela te faz caminhar. E nós vamos continuar caminhando desde que a gente queira alcançar essa utopia, que, para mim, é a mínima dignidade humana. E, doutor Luciano, vocês congregam, né, programas de pós-graduação na área das engenharias que eu acho que em algum momento cria um estranhamento essas condutas epistemológicas, reflexivas, metodológicas, por conta de que se vê a engenharia, por vezes, até como uma ciência um tanto obtusa, né? Como é que coordenar um programa de engenharia tendo esse objetivo grandioso que é humanizar o mundo pela tecnologia, humanizar o mundo pelas engenharias? Porque é um desafio, né? Me parece que é também uma espécie de rompimento de paradigmas, né? Você ser um engenheiro que
privilegia na sua formação, não só básica, mas uma constância, leituras interdisciplinares, né, os grandes nomes, pensadores da ciência, da filosofia, e esse diálogo, assim, que me parece muito profícuo para a ciência do século XX e XXI. Então, como é estar num programa que pensa em engenharia, tecnologia, com esse processo humanizador, humanizatório, um pouco esse debate. Bom, Thaís, sempre foi um desafio, né, para nós, oriundos da área da engenharia, fazer essa reflexão, né? Eu lembro que quando eu estava cursando a engenharia, eu já fiz algumas disciplinas na Faculdade de Educação, como curso 2, a gente chamava na época, né? Que eu já tinha a ideia de ir para uma licenciatura, de ser professor. Então, me chamava muito a atenção, né, a mudança de ambiente, né? A gente saía de uma realidade onde os alunos estavam todos enfileiradinhos e ficavam, na maioria das vezes, na modalidade da aula expositiva, sem diálogo, né? E aí, lá na Faculdade de Educação, o contexto completamente diferente, as aulas em círculo, a discussão acontecendo, etc., né? Sem querer, vamos dizer assim, fazer um maniqueísmo aí de duas realidades diferentes, mas o fato é que a formação em engenharia, uma coisa que eu sempre falo, né, chega a ser surpreendente isso. O estudante de engenharia, não estou nem falando da questão epistemológica e filosófica, ele não estuda a história da tecnologia. Na maior parte dos currículos de engenharia não tem a disciplina de história da tecnologia. Então, como é que eu vou ser um protagonista do desenvolvimento tecnológico se eu não estudo a história da tecnologia, da ciência, sendo um futuro engenheiro, né? Então, isso aí mostra que, na verdade, um pouco do que o Baso já trouxe ali, né? A engenharia reproduz, né? A engenharia como instituição no Brasil, ela reproduz o modelo hegemônico. Ela reproduz o modelo. Não há espaço para uma reflexão crítica e para tentar, em alguns momentos, contradizer o que a hegemonia, o que o poder hegemônico traz, né? Isso é importante para qualquer formação, tu discutir o poder hegemônico e tu propor alternativas, né? Na hora de fazer, por exemplo, um grande empreendimento de engenharia, eu preciso discutir o impacto desse empreendimento para aquela comunidade, né? Para aquela sociedade, né? Quais vão ser os benefícios e quais não serão, né? Para quem, aquilo que o Baso traz, para quem que aquela tecnologia vai se destinar. Então a questão da soberania tecnológica, por exemplo, né? A gente vê hoje, por exemplo, essas grandes companhias aí por exemplo, logística e transporte, a gente vê que aqui chega simplesmente a ponta da cadeia, né? São esses rapazes aí que ficam no sábado de noite, de madrugada, transportando de bicicleta alimentos, né? Esses entregas de alimentos e tal, que é a ponta da cadeia, né? Enquanto o proprietário dessa rede recebe lá 15, 20, 25% em cima de cada operação, sem correr risco nenhum, sem ter veículo nenhum. E aí vai dizer, mas que legal essa plataforma que possibilita emprego. Para quem, né? Emprego para quem? Entende? Então, e ao mesmo tempo o jovem, está se criando uma cultura no Brasil de que o jovem tem que ter uma startup, né? Hoje, conseguiram vender a ideia para o jovem que para ele ter sucesso, ele tem que empreender e ter uma startup, né? Nada contra a startup, eu acho um baita instrumento de criação, de desenvolvimento tecnológico, de inovação, só que não pode ser generalizado dessa maneira, né? De uma maneira que parece que ter emprego, aí a pergunta esse movimento, essa cultura que está se criando, ela é, vamos dizer assim, ela tem um fundamento efetivo ou ela tem um interesse de repente, ninguém mais querer ser empregado, aí um monte de questões aí acabam sendo desnecessárias do ponto de vista da cobertura social que o trabalhador precisa, né? Então, um pouco por aí as reflexões. Thaís, me permite só complementar o que o Luciano falou, e eu assino embaixo tudo que ele falou, e inclusive essa questão, você chega numa escola de engenharia, ou numa escola de economia, ou numa escola posta para formar mão de obra para a empresa,
A primeira questão que se fala é empreendedorismo, como se todo mundo fosse ser empreendedor. Talvez o conceito de empreendedorismo, de querer trabalhar, de querer ir para frente, tudo bem. Eu quero saber, daqui a pouco, para quem que vai se vender o produto de todos esses empreendedores. Não existe mais uma ideia de criar uma questão em que todos possam usufruir dessa questão do trabalho. Inclusive, aí vem a reflexão anterior sobre o que é o mundo do trabalho, né? Aliás, eu sugiro um livro bastante interessante do Domenico Di Masi, que é um sociólogo italiano, onde ele escreve um livro bastante portentoso chamado O Futuro do Trabalho. É muito interessante ler isso, porque não se vê com pessimismo essa questão. Se vê apenas como uma possibilidade de nós repensarmos o que nós queremos com isso. O homem está feito aqui, o homem, na qualidade de ser humano, ele está feito aqui para usufruir da vida que lhe é tão cara e tão curta, inclusive, né? Para que ele possa usufruir das benesses e não simplesmente ficar trabalhando apenas para subsistir, não ter mais a noção de que ele possa ser parte de uma sociedade que pense coletivamente no bem-estar de todo mundo. Então, são essas questões que a gente tem pensado no mundo da engenharia e que, às vezes, a gente... O Luciano sabe melhor que eu, e eu sei bastante bem isso. Você é simplesmente um produto refratário para o que se pensa em engenharia. Como vem com essas besteiras, com essas bobagens, isso aí não é conosco. Nós temos que produzir. Por quê, para quê e para quem? São essas questões que nós estamos, inclusive, discutindo contigo aqui, em termos da questão da tecnologia, da ciência, do direito, do balé, da dança. Tudo está reunido no mesmo arcabouço, ou seja, no mesmo barco. Não tem mais essa coisa de dizer, eu sou responsável por isso, você é responsável por aquilo. Claro que tem as ideias de profissões determinadas, mas o processo civilizatório é uma responsabilidade de todo mundo em conjunto. É isso que nós temos que começar a apostar, sob pena de nós termos quase uma questão, como é que eu poderia dizer, irreversível, se nós não começarmos a pensar nessas questões dentro da educação. Professores, aproveitando esse viés da educação, né? Nós passamos por um período pandêmico em que se questionou muito o conceito civilizatório, condutas humanas, individuais, coletivas, e, por outro lado, se exigiu um uso, né, da tecnologia por conta dos equipamentos, dos instrumentos, que não existiam majoritariamente no campo da educação, eram usos assim, muito específicos, muito pontuais. E eu tenho lido e ouvido assim, de alguns pesquisadores de que a tecnologia veio para ficar na educação. E eu tenho por mim que grande parte das escolas brasileiras, ela nem entrou ainda. Então, me parece muito aligeirada essa afirmação. E eu compartilho, assim, esse questionamento que eu tenho feito, né? A tecnologia veio para ficar na escola básica, principalmente. Sendo que parte dos educadores que estão hoje nas escolas públicas, comunitárias, formais e informais, não tiveram esse elemento na sua formação. Eu sou um exemplo disso. A tecnologia nasceu depois de mim, e na minha formação básica, lá na licenciatura, ela apareceu de uma forma, assim, muito tímida, e o meu acesso à tecnologia foi por meio de livros, né? Como é que vocês têm pensado isso, assim, tecnologia, educação, como comentamos anteriormente, né, a nossa gravação, nós já somos distinguidos, né, universidades, esse professor é analógico, esse professor é digital, nós temos colegas que, nossa, são quase produtos tecnológicos ambulantes, né, eu às vezes já me sinto ultrapassado, esse é o termo correto, por não dominar, assim, todo esse cabedal
de tecnologias que se utiliza em algumas áreas, e me parece que a engenharia dá um destaque para isso, né? Utilizar muita técnica, muito recurso, muito tudo. Como é que o senhor vê, professora? Doutor Bas? Bom, primeiro eu devo dizer que eu acho que... Opa, desculpa aqui que tocou meu telefone, eu já... E para variar daqueles que vêm pedir... Bom, isso... eu tenho, Thaís, uma preocupação muito grande com essa questão da tecnologia na educação, e não a educação entendendo a tecnologia, entende? Porque eu, durante a pandemia, ou a partir de 2020, praticamente, eu fiz mais do que... Estaria exagerando, umas 100 lives para o mundo todo. E chega um tempo que isso estoura. Chega um tempo... Claro, ó, veja a possibilidade de eu, você e o Luciano estarmos podendo conversar, que é espetacular. Mas está faltando o cheiro de gente. Está faltando aquela coisa de estar refletindo com os teus alunos, de estar... Eu acho que você tem que usar o máximo possível de tecnologia, desde que ela seja um instrumento de auxílio à possibilidade educacional reflexiva que você tem de trabalhar com teus alunos, com teus colegas, com teus professores, seja lá o que for. Ela não pode se tornar objetivo maior, né? Veja o que está acontecendo, por exemplo, na Dinamarca, na Suécia, nos Países Baixos, principalmente, em relação a essa discussão que nós estamos tendo aqui. Está sendo banido da sala de aula o telefone celular, por exemplo. Não é mais, não use, não sei o quê. Não. O aluno, principalmente no ensino médio e do ensino fundamental, está entrando na sala de aula e deixando seus telefones lá num recipiente que não pode mais ser utilizado. A questão, por exemplo, dos livros só através de tablet, etc., eles estão recuperando, eu não sei se é por uma questão de fetiche, inclusive, mas é uma questão cognitiva, eles estão recuperando essa ferramenta indispensável para que você não crie só autômatos que sejam funcionais por um processo que ele vai elaborar depois entre a tal de profissão ou a tal de educação para o mundo de trabalho. Está sendo tentado, pelo menos, a recuperação do processo reflexivo. Isso não importa que seja lá com tablet, ou seja lá o que for, mas ela precisa voltar a ser a permanência principal do cidadão na hora de construir conhecimento. E não mais ou menos... Agora, o que vira uma aula? Vira quase que um espetáculo, e o espetáculo está aí disponível nesse bichinho aqui, ó, em que a piazada está o tempo inteiro grudada. E é difícil você tirar esse vício que está prejudicando a gurizada. Os pais mesmo dizem o seguinte: não, deixa, você não se preocupa, a gente não tem ideia do perigo que isso aqui se transformou. Então, são essas questões, Thaís, que têm que ser voltadas a pensar, porque o professor chega lá com aquele quadro eletrônico agora e acha que é o suprassumo da inteligência artificial, entre aspas, para que os nossos alunos construam conhecimento. Que vã ideia que ele tem sobre isso. O que é construir conhecimento? Construir conhecimento é pôr o cérebro a estar funcionando o tempo inteiro na coletividade, discutindo, dialogando, colocando argumentos, etc. E é isso que começa a faltar nessa escola, que todo mundo vê que, oh, meu Deus, agora a gurizada entra na sala de aula, fica tudo com o seu tablet. Que maravilha! E o processo educacional nisso tudo? E o processo reflexivo? E o processo de entender a ser gente? E o processo de ter autonomia sobre ser uma pessoa e não simplesmente mais ficar o tempo inteiro recebendo informações datilografadas, telegráficas, em que as pessoas não passam mais a raciocinar, a refletir e a criar o seu próprio conhecimento. Então, eu vejo como um processo muito preocupante isso. E, ao mesmo tempo, eu também utilizo desse tipo de ferramenta. Estamos nós aqui, ó, conversando, uma em Erechim, outra em Porto Alegre, outra aqui em Florianópolis, e que é um processo que, como era a régua de cálculo, como era a calculadora, como era o giz e o quadro negro, é uma ferramenta mais modernizada. Mas nós precisamos saber entender como trabalhar disso, não colocando, por exemplo, toda a responsabilidade em cima. Agora você entra numa sala de aula, está lá o professor sem fazer mais nada, e a gurizada tudo na frente do computador, como se aquilo ali fosse o suprassumo do conhecimento, entre aspas, produzido através do computador. Então, tudo isso tem que ter cuidado, Thaís, porque em todos esses instrumentos tecnológicos tem os algoritmos matemáticos que dirigem o seu funcionamento. Consequentemente, nesses algoritmos matemáticos estão os valores das pessoas que fazem esses algoritmos matemáticos. Ou esses algoritmos matemáticos nascem por milagre. Não.
São pessoas muito bem fundamentadas que estão ali produzindo isso aí, que às vezes faz com que as pessoas, inclusive, se comportem como gado. E esse tipo de cuidado nós temos que ter, né? Veja que coisa mais contraditória, que os grandes precursores de todos esses equipamentos, etc., lá no Vale do Silício, saiu um artigo científico, inclusive, esses tempos, aí, uns 10 anos atrás, mostrando que todos os pais que trabalhavam com esses equipamentos, tablets, telefones celulares, etc., tal, nas escolas em que eles colocaram seus filhos, eles queriam que proibisse a utilização desses equipamentos na hora de educar os seus filhos. Porque daí os seus filhos vão ser educados com reflexão, com critérios críticos, etc., e o pessoal que está lá na frente, exclusivamente no equipamento eletrônico, está recebendo informações que são cada vez mais intensas e cada vez mais superficiais, né? É claro, isso aí teria que vir com muito mais cuidado, mas eu estou dando uma opinião daquilo que eu venho fazendo, por exemplo, na sala de aula hoje em dia. Todas as minhas aulas, inclusive, são apenas diálogos, reflexão, etc, etc. Não tem mais essa coisa de ficar passando muita matéria no quadro, etc, tal, em função de que a piazada precisa voltar a principalmente uma coisa, Thaís, que nós estamos... A leitura. Ninguém mais lê. Ninguém mais lê nada, inclusive os professores. E isso acaba com o processo reflexivo, acaba com o processo crítico, porque se eu leio um autor, eu estou constantemente trabalhando com esse autor as questões que estão envolvidas naquela obra que ele me proporcionou que eu possa ler. E ninguém mais lê hoje em dia. É raro você ver Se você manda um aluno, manda um processo meio ditatorial, né? Mas se você pede para um aluno ler um trecho de um livro de, sei lá, 10 páginas que seja, mas nem sonhe com isso. Ninguém mais vai deixar de chegar aqui no Google e procurar a informação que lhe é proposta através de uma coisa rápida, etc, etc. Então, são esses cuidados, Thaís. Não estou dizendo para virar ludista, não. Ficar quebrando tudo que é equipamento eletrônico porque a gente acha que isso é dispensável. Não, absolutamente não. Mas nós precisamos ter um critério muito aprofundado de como fazer esse tipo de utilização. Doutor Luciano? Eu penso que o professor Basso aí trouxe bastantes elementos, né, em relação a essa questão da tecnologia, né? Quer dizer, a gente observa que os grandes clássicos, né, as grandes literaturas do mundo, né, elas permanecem atuais, né? Os grandes filósofos, né? Pega lá Kafka, pega o próprio, agora mais recente, né, o Harari, que é um autor recente, o próprio George Orwell, né, que escreveu 1984, A Revolução dos Bichos. Quer dizer, existem reflexões de 100, 200 anos atrás até, que permanecem vivas até hoje, né? Quer dizer, isso mostra que a importância da leitura e da reflexão, né, em relação a essa dominação ou essa indução que a gente tem pelo uso da tecnologia. A gente observa nós aqui, pessoalmente, né, como a gente fica quando a gente está envolvido com o smartphone, né, o quanto isso nos toma tempo, né, e agora com as redes sociais, as pessoas que produzem conteúdo para botar em Instagram, em Facebook, isso demanda tempo, e são conteúdos, são informações que são colocadas numa plataforma que tem interesse comercial, entende? O uso que se faz daquilo é um uso comercial, da distribuição daquele conteúdo, né? Então, eu penso que a gente não vai, obviamente, ser contra esse instrumento, até porque nós estamos aqui utilizando uma plataforma, né, de internet, de conferência, para estar dialogando em locais diferentes, né? Isso é muito bom, isso é muito positivo. Agora, a sala de aula ela não mudou praticamente nada, mesmo com todos esses avanços tecnológicos, né? Se a gente for olhar o quanto evoluiu a microeletrônica, o acesso à informação através da informática, da computação, foi um avanço exponencial. Mas a sala de aula e a maneira como a gente lida com o conhecimento e com a informação a ser trabalhada com os alunos
ela se dá ainda da mesma maneira, né? A gente vê, eu estou aqui numa sala de aula, aqui, ó, pode no século XXI, né, era da informação, do conhecimento, mas a sala de aula continua do mesmo jeito, né? O professor entra, né? Eu sempre digo, tem um dia que eu trabalho matemática no terceiro, no quarto período, e no quinto período tem o último período da tarde e entra o professor de filosofia para filosofar durante 45 minutos. Os primeiros 10, 15 minutos não tem filosofia, né? Os alunos vão se colocar nas suas classes, vão se acalmar, vão se tranquilizar, aí começar a fazer a filosofia. Então, assim, não adianta vir. Aí vem a questão do fetiche tecnológico que o Baso traz, né? Não adianta vir com toda essa parafernália tecnológica para dizer que tudo se faz de maneira automatizada. Essas pessoas não estão ainda nem conseguindo... Nós não temos até questões civilizatórias básicas, a gente não está tendo condições de ter nesse mundo. A questão da vacina foi questionada, as pessoas morrendo por uma pandemia e pessoas no mundo inteiro com uma orientação ideológica não se vacinavam, porque achavam que, quer dizer, consensos científicos já consolidados no mundo inteiro, as pessoas achando que a Terra não é redonda, não teve gente que achava que a Terra era plana. Quando que nós imaginávamos que esse tipo de discussão nós íamos voltar a ter? Então, os velhos temas bateram a nossa porta, né? Eu também fui surpreendida em alguns momentos, assim, com convites, né? Vamos falar sobre tema tal, a função social do Estado. Aí eu lembrei de algumas disciplinas que eu tive lá na graduação, né? A qual fomos levados a ler bons autores, né? E aí você fica pensando, novamente, alguns temas batem a nossa porta, né? Por conta desse processo civilizatório, como bem nos disse o professor Baso, mal desenvolvido, sem inclusão, ou, por vezes, um construto conceitual de civilização e civilitude que ele não é inclusivo, né? Que ele não é inclusivo. Mas, pegando um pouco essa questão da produção de conteúdos para as plataformas, a quantidade de tempo que se disponibiliza, né? E, por outro lado, a liquidez da dissolução desses conteúdos. Daqui a pouco o conteúdo, ele vale por 2 horas, daqui 2 horas. E essa é uma preocupação que eu também tenho enquanto universidade, né? Além de nós estarmos todos imersos na sociedade do cansaço, a sensação de que o tempo não é mais nosso, o que nós temos mais precioso, né, enquanto seres humanos, é o tempo. O que nós emprestamos, às vezes, para produzir um artigo, um trabalho, pensar numa máquina, numa startup, é o tempo. E esse tempo vai. E essa pressão constante, né, de que tudo tem que ser ressignificado, atualizado, modernizado, nos leva a ser uma geração, assim, de consumir muito, mas também produzir algo que nem sempre é tão complexo, porque pensar exige. Demanda tempo, a pesquisa demanda tempo, reflexão, e isso, né, que os 2 convidados muito bem nos alertam. Pensar entre pares, né, retomar alguns preceitos de que a ciência, antes de mais nada, ela precisa de evidências. E essas evidências, de uma forma reflexivizada, ela faz com que, ao final e ao cabo, nossas conclusões se tornem em algo que possam ser utilizados por anos, por décadas, por séculos, né? Como o professor Luciano falou. A ciência me parece que é um pouco isso, né? Mas essa pressão, e ela invadiu também
o nosso campo de pós-graduação, né, com esse processo do produtivismo que nos coloca metas. A cada ano temos que publicar tantos artigos, tantos capítulos de livro, temos que organizar tantos livros. Me parece que esse processo hegemônico, né, que vocês também bem colocaram, ele não só se consolidou, como cristalizou-se também dentro das universidades e dos programas de pós-graduação, porque a cada final de 4 anos nós temos que prestar contas, nós temos os nossos conceitos, as nossas médias, né, essas métricas também interferem na qualidade dos nossos pensares científicos. E nós que dialogamos com as comunidades científicas internacionais, né, esse espanto dos nossos pares, para além da cartografia política, né, brasileira, às vezes não é possível que vocês tenham que, entre aspas, prestar contas do pensar de vocês. Doutor Vaz, o que lhe parece essa minha reflexão? E o que me parece é que, graças a Deus, eu não preciso mais prestar conta para ninguém desse tipo de coisa, não quero saber de CNPq, de CAPES e outras coisas. Porque tem que fazer um ponto para... Eu escrevo primeiro por prazer daquilo que eu estudei. Eu sei muito bem, Thaís, eu não estou dizendo que isso não exista, essa pressão constante. Você chega, às vezes, num programa de pós-graduação, eles só pensam, eu tenho que escrever um artigo aqui. Ninguém mais pensa e diz, eu preciso entender o que está acontecendo. É uma obrigatoriedade que também castra a possibilidade das pessoas produzirem muito mais em termos de construção de conhecimento. Mas está posto aí, etc, etc. E eu insisto cada vez mais com a minha verborragia, que eu quero simplesmente ser contundente com determinados aspectos, que nós temos que repensar exatamente essas questões que você está, inclusive, trazendo à tona. O que nós vamos fazer com esse tipo de coisa? O que nós queremos, afinal de contas, com esse tipo de construção de conhecimento em cima de uma educação que está capenga e, principalmente, hoje nós estamos cada vez mais dilacerados pela questão da falta de diálogo, etc. E cá para nós, né? A pandemia foi uma catástrofe. Ela ampliou sobremaneira esse tipo de sobrevivência através, inclusive, da falta de diálogo. E nós estamos aqui com esse tipo de comportamento hoje, meio como decorrência da própria pandemia, né? Ou seja, nós temos um instrumento para poder discutir essas questões, o que é positivo, mas, ao mesmo tempo, nos tira uma coisa muito importante, inclusive, no processo de repensar tudo isso que você, Thaís, trouxe com muita propriedade agora, pela falta de empatia, pela falta de estar junto, pela falta do cheiro de pessoas, inclusive, que é um processo significativo na construção do conhecimento, indubitavelmente. Ninguém vai me dizer que com essa palidez, com essa coisa da gente estar numa tela o tempo inteiro, alguma coisa muito importante nasce em termos de insight para que a gente reaprenda a refletir, a conversar, dialogar, etc, etc. Então, eu não sei, Thaís, o que tem que dizer. Eu te confesso que eu venho trabalhando com isso há muito tempo. Tenho tido, por exemplo, momentos em que eu dá vontade de dizer, deu para a bolinha, não adianta ficar fazendo isso aí, porque o processo é esse, o sistema é muito forte, o sistema é muito convicto do que é, e principalmente o poder hegemônico. Ele sabe, ou você acha, por exemplo, que o CNPq, a CAPES, quando fica te enchendo de formulários para você fabricar, ter, produzir, não sei o que, seja lá o que for, não é uma coisa deliberada, para que a gente possa pensar cada vez mais. Ela vem com a teoria da conspiração. Não é verdade, eu sinto isso. Eu nunca tive nada do CNPq, nem da CAPES, nada, absolutamente nada. As pessoas dizem, mas como, Bas, você podia ser pesquisador, realmente me desinteressei desse tipo de coisa, porque eu escrevi até hoje 12 livros e mais do que 300 artigos, e não tenho esse tipo de mérito junto ao CNPq e à CAPES, porque eu acho que muito mais importante do que isso é ficar produzindo isso, aspas, mesmo que amadoristicamente falando, para que você possa realmente construir conhecimento. Essa amarração o tempo inteiro de dizer que você tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Quanto tempo dá, por exemplo, para a gente poder fazer, inclusive, um diálogo como esse de 1 hora que nós estamos propondo, se você tem outras observações a serem feitas que não produzem absolutamente nada em termos de conhecimento?
porque você faria isso mesmo pela tua formação, sem os critérios impostos, por exemplo, por CNPq, CAPES, etc. Tal. Eu sei disso porque, às vezes, para você conseguir um financiamento de R$2.000 para comprar, seja lá o que for, para dar conta de um projeto que você tem. Eu tenho, por exemplo, o grupo do NEPET, junto com o professor Teixeira, com o professor Irlan, desde 1998. Nós nunca recebemos um centavo para reunir mais 40 doutores. Através do quê? Através da vontade de escrever, de produzir, etc. Tal, mas sem depender tanto dessas questões burocráticas que realmente nos cerceiam. Agora, como se diz, Thaís, se não caiu nesse jogo, você fica uma figura, aspas, rasteiras em termos de produção dentro de qualquer grupo, porque você não tem condições de apresentar números e não qualidade. Então, são essas questões todas que me preocupam e que, às vezes, eu falo esporadicamente, de forma bastante atabalhoada, mas eu acho que esses critérios burocráticos fazem com que a gente produza muito menos do que poderia produzir. Muito bem. Vamos nos encaminhando, né, para o encerramento desse nosso belíssimo encontro. Essa sessão, eu não tenho dúvidas que ela se tornou, assim, possibilidades de muitos desdobramentos para os nossos assistentes, para os nossos cursistas, alunos, jovens pesquisadores, e foi uma manhã de muitas aprendências. Eu agradeço, né, em nome dos docentes e discentes coordenadores que me acompanham nesse projeto, que nasceu de uma roda de conversa e se institucionalizou e hoje tem colaborado com o processo formativo básico e também complementar nessa perspectiva de pensar a ciência no plural, a episteme no plural, as metodologias, os processos e as técnicas, os caminhos utilizados por quem se dispõe a pensar a educação, a ciência, o conhecimento no Brasil. Então, eu me despeço agradecendo a disponibilidade dos senhores e até a próxima oportunidade. Muito obrigado e até breve, até a nova sessão deste programa de extensão denominado Epistemologias do Sul e Cultura Jurídica. Muito obrigada.